Boa tarde, oitavo ano, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de Química, tá certo? E na nossa aula de Química de hoje, referente ao dia 23 de julho, a nossa quinta-feira, eu apresento para vocês o assunto, o histórico de John Dalton, certo? Então, quem foi John Dalton, né? Então, foi um químico, físico inglês, um dos maiores, no caso aí, destacados cientistas, né, do mundo, descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida como daltonismo. Foi fundador da teoria atômica, no caso, né, que revolucionou a química moderna. John Dalton nasceu na Inglaterra, filho de um tecelão manual, estudou muito para poder realizar descobertas incríveis na ciência. Ganhou reputação, local de ser um gênio matemático, né? Com 12 anos de idade, ele conseguiu permissão das autoridades locais para substituir seus professores dando aulas. Com 15 anos, o John Dalton, ele transferiu-se para a aldeia de Kendal, onde ele lecionou em uma escola fundada por seu primo, né, George. Passou 12 anos lecionando não só a matemática, mas também a ciência, né, a química, e continuou se dedicando ao estudo do tempo, né, o estudo dos gases, tá bom, da atmosfera. Após concluir a sua formação acadêmica, Dalton tornou-se professor não só de matemática, mas professor também de física, professor de química do colégio New College, universidade de grande prestígio. Então, eu apresento para vocês nessa segunda imagem, turma, certo? Uma imagem que retrata o daltonismo. Por quê? Porque como eu estou falando do histórico, né, de Dalton, tá bom? O daltonismo é uma anomalia que ele carrega com ele. Por isso que eu estou apresentando para vocês, né? Então, depois de realizar numerosas observações, né, sobre certas peculiaridades da visão, John Dalton descreveu o fenômeno da cegueira congênita para as cores. E se verifica em alguns indivíduos, né, o daltonismo. E o próprio Dalton, como eu falei anteriormente, ele apresentava essa anomalia, ele carregava essa anomalia com ele, certo? E a mais comum forma de daltonismo é a que se caracteriza pela impossibilidade de se distinguir entre as cores vermelho e verde, ok? Então, as suas observações sobre o fenômeno foram publicadas no livro Fatos Extraordinários relativo à visão das cores. Esse era o nome do livro, né? Então, John Dalton deixou a universidade para se dedicar ao estudo científico. Dava aulas particulares para manter-se e usava o resto do tempo que tinha para aprofundar os estudos, né, de campo, de pesquisa, de levantar hipótese, de realizar experimentos e também de estudar o ar que o envolvia. Então, dentro da teoria atômica lançada por Dalton, deixar bem claro para vocês o seguinte, que John Dalton ele publicou, né, a absorção de gases, né, pela água, por outros líquidos, onde fixou os princípios de sua teoria atômica. Dalton enfatizou a constituição elementar da matéria. Resolveu utilizar uma bola de bilhar, que ele chamava, né, de átomo. E ele dizia que era algo esférico,
maciço, indivisível e indestrutível, ok? Então, apresentando para vocês, ele dizia o quê? Que os átomos são partículas reais, né, descontínuas, indivisíveis da matéria e permanecem inalteradas nas reações químicas. Ele dizia também que os átomos de um mesmo elemento são iguais e de peso invariável. Ele também afirmava que os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. E na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas. Ele também afirmava que o peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Então, sua teoria foi aceita pelos demais cientistas na época, né? E ele foi eleito para a Academia de Ciências da França, tendo sido recebido com honra em Paris e reconhecido mundialmente, ok? Então, hoje sabemos que nem tudo que foi proposto por John Dalton era verdade. Por exemplo, né, que os átomos, eles não são indivisíveis, né? Mas sua ideia sensacional transformou nossa compreensão da matéria e suas premissas básicas fundamentais para a compreensão atual da química e da física. Então, John Dalton foi também o cientista que introduziu o conceito de massa atômica dentro do estudo da química. Descobriu, né, uma importante lei da física, e que é a lei das pressões parciais dos gases, né? Atuou como meteorologista e manteve registros também por quase 60 anos, tendo feito suas últimas anotações, né, durante todo o seu percurso de trabalho. Então, outra faceta importante da vida desse homem, John Dalton, né, é de que ele foi o primeiro cientista a descrever de maneira minuciosa e científica, em seu livro Fatos Extraordinários relativos à visão das cores, uma deficiência visual, que ele mesmo era portador, e que ficou sendo conhecida como daltonismo, em sua homenagem, claro, né? Então, os portadores dessa doença, né, eles não conseguem distinguir algumas cores, como eu falei anteriormente, né? Vermelho, o verde, né? Então, aqui, só reforçando para vocês, o que diz a teoria de Dalton, né? Então, a teoria atômica desse estudioso foi a primeira tentativa de descrever toda a matéria em termos de átomos e de suas propriedades existentes. Dalton aí, ele baseou, né, sua teoria na lei da conservação das massas e na lei das proporções constantes. A primeira parte de sua teoria afirma que toda a matéria é feita de átomos e que são indivisíveis. Ele pregava isso. E qual a importância da teoria atômica de Dalton? Então, a teoria atômica de Dalton, ela foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, né? Pois serviu como base, certo? Como patamar para que outros estudiosos, outros cientistas, conhecessem o átomo também e suas características, talvez não da mesma forma como Dalton, né? E qual a contribuição de Dalton para a ciência, né? Então, assim, a história desse inglês traz o seguinte, que John Dalton, um grande cientista, né, com uma grande contribuição que ele deu para a ciência, né, foi ter desenvolvido a primeira teoria atômica, certo?
Então, nesse caso aí, né, John Dalton, por exemplo, ele dizia que toda matéria é formada por partículas fundamentais, os átomos, e que essas partículas seriam indivisíveis. Ele sempre colocava isso. E assim, e qual é a teoria, né, atômica de um estudioso da ciência conhecido como Thomson, né? Então, o modelo atômico de Thomson, certo? É a teoria sobre a estrutura atômica proposta, né, porque ele foi o descobridor, no caso aí, do elétron, né? Então, ele dizia que o elétron, certo, tinha uma carga negativa, né? E a relação entre carga e a massa do elétron, e antes do descobrimento do próton, e antes do descobrimento do nêutron. Então, no caso aí, acreditava-se que os elétrons distribuíam-se uniformemente no átomo. E qual foi o experimento de Thomson, né? Os experimentos de Thomson foram com tubos de raios catódicos, né? Mostraram que todos os átomos contêm minúsculas partículas subatômicas, no caso, né? Com carga negativa, os chamados elétrons, por ele. Então, Thomson propôs um modelo para nós, o chamado popularmente pudim de passas do átomo, né? Com elétrons carregados negativamente, inserido em uma sopa carregada positivamente, certo? Então, essa forma de ver o átomo de Thomson já era diferente já de John Dalton, né? E simplesmente o Thomson, ele propôs ali para a gente a existência dos elétrons, deixando bem claro que os elétrons, ele apresentavam cargas negativas. Quem descobriu que o átomo é divisível, né? Então, os experimentos de Thomson com tubos de raios catódicos mostraram que todos os átomos, como eu falei anteriormente, contêm minúsculas partículas subatômicas com cargas negativas, os chamados elétrons. Então, ele deu esse pontapé, né, a mais dentro do estudo da química, ok, turma? Então, aqui foi uma conversa, né, que eu estou tendo com vocês a respeito do histórico desses dois homens fantásticos, né, dentro da química e a importância que eles têm dentro da química. Ok, turma? Nós não vamos parar por aqui, certo? Deixo aqui para vocês registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Estaremos juntos no plantão na quinta-feira e na nossa próxima aula estarei novamente conversando com vocês sobre eles e sobre mais alguns estudiosos que vocês irão ver mais adiante. Um abraço e até a nossa próxima aula.